Salmo 19, no verso 7, diz assim: a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e alumia os olhos. O temor do Senhor é limpo, permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente. Mais desejáveis são do que o ouro, sim, do que o ouro muito fino, e mais doces do que o mel e o licor dos favos. Também por eles é admoestado teu servo, e em os guardar a grande recompensa. Até aí. Irmão, veja, existem algumas particularidades na Escritura que Deus usa, e dentre elas principalmente Davi. Deus usa a palavra para mostrar o valor da palavra. Jesus veio a este mundo nos falar do reino de Deus. Amém? O que ele fez para nos mostrar o reino de Deus? Ele curou? Ele libertou? Eu entendo que no céu não vai ter nenhum endemoniado. Então eu não preciso levar a doutrina da libertação dos demônios, eu não preciso levá-la para o céu. Eu entendo que lá no céu não vai ter nenhum doente. Então eu não preciso levar a doutrina da cura lá para o céu. Tem coisas que Deus revelou porque são necessárias sobre a terra. E tem outras que Deus revelou que serão necessárias por toda a eternidade. Isso é fato. Então Jesus veio a este mundo e quando ele está orando, ele diz assim: Pai, eu lhes ensinei a curar. Pai, eu lhes ensinei a libertar os cativos, os oprimidos. Foi isso que Jesus fez? Não. Ele diz: Pai, eu lhes dei a tua palavra. E o mundo, que ele disse, jaz em trevas e no maligno, os odiou. Então Jesus veio a este mundo nos deixar o mais precioso. Que há um versículo bíblico que à medida que as versões bíblicas mudam, a gente acaba perdendo ele, e às vezes a gente não se preocupa em anotar, certas passagens bíblicas, acha que leu, tá bom. Mas tem uma passagem bíblica que mostra claramente que Deus exaltou acima do seu próprio nome a sua palavra. Deus nos deu o mais precioso. Deus enviou o seu Filho para nos trazer um testamento que se resume em palavras. E com relação a isso, o Senhor Jesus disse: se um testador não morre, o seu testamento não entra em vigor. Então, os ensinos de Cristo, que Paulo diz, o evangelho oculto, o mistério que estava em Deus, foi revelado através de Cristo. Este ensinamento, para que ele tivesse vigor, valor, entrasse, começasse a reinar, era necessário que o Filho de Deus, o testador, que foi enviado pelo Pai, morresse. Assim foi. E eu te pergunto, qual o nome que Jesus revelou do seu Pai? Ele disse: eu vou para o meu Deus e vosso Deus. Eu vou para o meu Pai e vosso Pai. Será que Deus tem um nome? Se Deus tem um nome, eu até acredito que ele tenha, possa ser um nome que revele tantas coisas, como é o próprio nome do Senhor Jesus, que é chamado o Verbo Divino, ou a Palavra de Deus. Diz Apocalipse, o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. João escreve dizendo, no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Tudo isso tem significados tremendos, mas se Deus tem um nome, ele não se preocupou em revelar esse nome. Ele se preocupou em revelar
conceitos doutrinários que nós chamamos a palavra de Deus. Então, só por este princípio, independente de encontrar o versículo ou não, já podemos entender que Deus nos amou de tal maneira ao ponto de dar o seu Filho, para que nós tivéssemos retidos em nosso ser as suas palavras, os seus ensinamentos. Jesus Cristo não morreu na cruz para nós conhecermos o nome de Deus. Jesus Cristo morreu na cruz para nós conhecermos esse conjunto de ensinamentos chamado doutrina, que nós chamamos de a palavra de Deus. E o próprio Senhor Jesus disse que é a palavra de Deus. Então, Jesus veio, realizou toda a obra, não para que nós conhecêssemos o nome do seu Pai. Uma combinação de letras. Não foi essa a preocupação. A preocupação foi que nós conhecêssemos um conjunto de doutrinas. E por isso nós dizemos também que Deus exaltou acima do seu próprio nome a sua palavra, pois foi por esta palavra e não para revelar o seu nome que Jesus Cristo morreu na cruz por nós, o unigênito do Pai. Foi para que nós tivéssemos esse testamento em vigor, tendo morrido então aquele que atestou. Então, irmão, só que, qual é o que nós queremos ver? O valor disso. Ora, pastor, a gente sabe muito bem o valor da palavra, eu sei. Todo mundo diz que sabe o valor da palavra. Se você parar os assembleianos, o que você acha da palavra de Deus? A palavra de Deus é tudo. Você lê a palavra de Deus quanto tempo por dia? Não, às vezes eu pego na palavra uma vezinha por semana. Sabe como é, né, irmão? A vida é muito corrida. Ah, tá, eu sei. Como que eu sei que a vida é muito corrida? Deus também está dizendo, eu sei que a vida é corrida, eu não tive tempo para te curar, porque, sabe, aqui no céu tem muitas atividades. Senhor, o diabo arrasou comigo, é que eu estava sem tempo, sabe? Eu chamei Gabriel para te socorrer, mas ele estava ocupado. Quem não tem tempo para Deus, irmão, não tem tempo para mais nada. Você tem que ter tempo para Deus. O resto do seu tempo você dá para outras coisas. A Bíblia diz, amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Então a prioridade é de quem? É de Deus. Mas cá entre nós. Que Deus tem ficado com o resto, com a sobra e com o lixo, tem ficado. Mas nós dizemos que somos apaixonados pela palavra de Deus. Eu amo Jesus. Ama como? Com sentimento? Como é que você pode amar alguém? Você sequer teve nenhum contato visual e etc, etc. Não pode. Jesus falou assim, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, é esse que me ama. Ou seja, Jesus, eu quero ver tua face. Não, para que tu quer ver? Não, que eu sou apaixonado pelo seu, eu quero dar um beijo no seu rosto, eu quero fazer que nem João. Não. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, é esse que me ama. E esse que me ama será amado do meu Pai, eu também o amarei e me manifestarei a ele. Você quer ver Deus, irmão? Deixa os mandamentos fazerem parte da tua essência. Viva esses mandamentos ao ponto de processar dentro de você, que se preciso for, você vai morrer por esses mandamentos. Aí você vai ver Deus. Você vai ver Deus nas obras das suas mãos, você vai ver Deus na meditação do seu coração, você vai ver Deus no seu trabalho, na sua casa, na vida dos seus filhos, você vai ver Deus em tudo. Mas tem que atentar para o mais precioso que Deus tem colocado diante de nós. Qual o mais precioso que Ele tem colocado diante de nós? Irmão, se não fosse a Bíblia, ora, eu talvez continuaria sendo hoje um espírita e católico. Eu só deixei de ser um espírita e católico depois que conheci a Bíblia. Então a Bíblia tem que ter um valor para mim. Imagina, hoje eu poderia continuar adorando um boneco de gesso vazio. Ou quem sabe, estaria lá nos terreiros, já teria virado o quê? Ou seria eu o quê hoje? Uma peteca na mão do diabo? Então essa palavra
tem ou não tem valor. Só que, às vezes nós começamos dentro da igreja, eu me converti. Então agora eu já sei que a Bíblia é a palavra de Deus, eu já frequento a igreja, encerrou a minha história. Não, irmão, a sua história, quando você conhece a igreja, quando você conhece a Bíblia, ela apenas começou. É o primeiro passo, é saber que a Bíblia é a palavra de Deus, quando o Espírito Santo te pega e te testifica isso. Quando ele te mostra a verdade da igreja, isso é só o primeiro passo, eu não diria nem um passo inteiro, isso é meio passo. Tem muita glória pela frente, tem uma unção tremenda, tem obras profundas, você vai ser importante na vida de tantas pessoas, mas tudo isso só acontece quando Deus pode tirar essas palavras do livro, das páginas, e fazer elas terem vida através de você. O apóstolo Paulo diz assim: como ouvirão se não há quem pregue? Né? Muitas vezes eu tinha conflito lá na Igreja Batista, que eles receberam dos pastores norte-americanos milhares daqueles Novo Testamento escrito na frente, o mais importante é o amor. Distribuíram isso no Rio de Janeiro afora, distribuíram isso em todo o bairro de Santo Cristo. E eles diziam: esse povo aí já ouviu a palavra de Deus, eles não se convertem porque não querem, porque nós já distribuímos Novos Testamentos em todas as casas, de porta em porta. Eu falo assim: não, mas a Bíblia não diz que a gente tinha que sair distribuindo nem pergaminho, nem livros. A Bíblia diz: ide e pregai. As palavras tomam vida quando elas se unem à sua alma e ao seu espírito. Então elas vivas em você, elas alcançam outros. É raríssimo, meu irmão, alguém que tenha se convertido sozinho, lendo a Bíblia no seu canto. É raríssimo. Eu ouvi isso uma vez de uma pessoa que deu um testemunho desse, depois não ouvi mais. E veja bem, ainda é questionável. Porque a pessoa diz: eu me converti lendo a Bíblia sozinho. Não. Eu fui para a igreja, se eu traduzisse, seria: eu fui para a igreja lendo a Bíblia sozinho em casa. A pessoa começou a ler a Bíblia e procurou uma igreja. Mas se ela continua lendo a Bíblia sozinha em casa, isso não é conversão. Porque a conversão requer envolvimento com a igreja. Igreja não é só ação individual com Deus, é também coletiva, envolve o serviço. E ninguém consegue servir a Deus sozinho. Deus nos chamou no coletivo para servirmos, para adorarmos. A igreja é um fato real, a música, tantas coisas. Então, irmão, o que nós queremos ver aqui? Olha o verso 7. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. O que está dizendo aqui? Que há um refrigério para a alma e há sabedoria. Muita gente ouve uma vez numa igreja aquele negócio de: vamos fazer nossos pedidos. Cada irmão vai orar. Tinha umas programações dessas batistas. Aí alguém dizia assim: não, eu quero pedir para que Deus me dê a sabedoria de Salomão. Como? Não existe sabedoria de Salomão. Salomão foi um homem instruído pelo rei Davi. Viu que no culto passado nós lemos uma passagem bíblica de Provérbios, que Salomão dizia: o meu pai me instruiu desde quando eu era menino bem pequeno. Você lembra dessa passagem? Eu era filho único, amado da minha mãe. Que Betseba teve um filho que Deus matou devido ao pecado de Davi. Depois nasceu Salomão e ela não teve mais filhos. Então, eu fui instruído desde pequeno pelo meu pai. Então Salomão, quando Deus aparece para ele diz assim, Salomão, pede-me o que tu quiseres. Ele diz: eu quero sabedoria para guiar o teu povo, para orientar o teu povo. Ora, primeiro, Deus não se manifestou a Salomão do nada.
se manifestou a Salomão porque ele tinha a palavra. Ele tinha sido instruído na palavra. Então, por isso Deus se manifestou a ele. Irmão, não existe manifestação de Deus aleatória. Deus se manifestou do nada. Irmão, para com isso. Não existe isso. Tem os testemunhos aí que você tem que analisar direito, porque isso não existe. Deus juntou o seu Espírito em pessoas e disse: ide por todo mundo pregar o Evangelho. Se ele não pudesse na questão de poder, né? Mas na questão do ter criado as suas regras. Se ele pudesse sair se manifestando a todo mundo, ele não ia mandar pessoas largarem casa, largarem família, como muitas vezes o apóstolo diz, nós largamos tudo. Deixamos nossa família até para trás, a gente sai por aí, passa uma semana, passa um mês fora, fica dias e dias sem ver nossos filhos, nós largamos tudo para te seguir, né? E Jesus falou, vocês que largaram tudo, e especifica tudo aquilo que foi largado, vocês receberão 100 vezes mais nesta vida e no porvir a vida eterna. Então, Deus não ia mandar pessoas largarem a sua casa, muitas vezes deixar seus filhos entre aspas, em certo abandono, não ia precisar disso, já que ele podia se manifestar diretamente às pessoas. Ou seja, nós, na simbologia, nós é que somos a arca de Deus, somos nós que levamos adiante as tábuas do mandamento de Deus. Mas aí, irmão, vai dependendo do que cada um entende, sabe? Entendimento e compreensão é o que gera a realidade da nossa vida espiritual. Então veja, a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. Quantas pessoas estão angustiadas com tanta coisa? Não sente aquela paz, não sente aquele refrigério. Irmão, não tem dúvida em dizer, está faltando palavra. Porque o Espírito Santo, que é chamado de Consolador, ele paira sobre a palavra. Não está escrito em Gênesis? E o Espírito se movia sobre a face das águas. É ali que o Espírito se movia. E dizem os historiadores, o pessoal do idioma, né, que a expressão de Gênesis ali, que o Espírito pairava sobre a face das águas, eles dizem que essa expressão no original hebraico significa que o Espírito Santo estava como uma galinha sobre os ovos chocando. É proteção, é preservação, é consolo, é abrigo, é tudo que você imaginar. É isso que dizem os estudiosos do idioma, que de idioma eu não entendo nada, muito mal português. Então, o Espírito pairava sobre a face das águas, como a galinha que fica sobre os pintos, que fica sobre os ovos, assim foi a posição. Então, o Espírito Santo, ele realiza as suas obras sobre a palavra. Se a palavra está em ti, o Espírito está sobre ti. Então, como que o Espírito Santo se chama? O Consolador. Jesus Cristo falou assim, eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfão, eu vos enviarei o Espírito Santo, o Consolador, como diz no grego, Paráclito divino, o Consolador divino. Não é pouca coisa, mas ele virá e vos guiará em quê? Em toda a verdade. E o que é a verdade? Não é a palavra? Aquilo que Jesus nos ensinou, ele não viria o Espírito Santo para nos guiar na palavra, nos esclarecer, nos iluminar? Mas se a palavra não está em mim, também não tem Espírito, também não tem consolo. Então aqui quando diz, refrigera minha alma, o que é um refrigério? É você chegar desse solzão de 43 graus que tem feito e entra naquela sala com ar-condicionado, você chega agoniado, querendo arrancar as roupas no meio da rua, entra naquela sala, você diz assim, eu não saio mais daqui. Às vezes acontece comigo. Entro na agência de correio, lá na rodoviária, eu brinco com o pessoal, eu não vou mais sair daqui de dentro. Um sol lá fora de rachar, 42, 43 graus. Eu entro naquela sala de ar-condicionado, não dá mais vontade de sair.
Ou seja, tu recebe aquele refrigério. Às vezes as pessoas estão angustiadas, estão agoniadas. Irmão, acredita, está faltando a palavra. Às vezes as pessoas estão enfermas, está faltando a palavra. Muitas coisas que acontecem na vida de muita gente, está faltando a palavra. As pessoas estão ambiciosas, está faltando a palavra. Estão em sobressaltos, estão achando que vão ser derrotadas, estão em angústia, estão em guerras. Às vezes está faltando, sabe o quê? A palavra. Porque Jesus nos chamou para uma guerra contra as portas do inferno, mas ele disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Eu luto contra os meus inimigos rindo. Luto contra os meus inimigos em plena paz. É assim que se luta. Se a palavra está dentro de nós, ela produz um efeito tremendo. Então, e diz ainda, testemunho do Senhor é fiel e dá o quê? Sabedoria. Irmão, tem muita gente que não vive com nenhuma sabedoria. Às vezes nós vemos alguns crentes falando, que diz assim: não é possível, essa pessoa anda por onde? Que Bíblia essa pessoa carrega? Porque os conceitos da pessoa destonam completamente, ela não tem nenhuma sabedoria. Surge assuntos polêmicos como homossexualismo, ela não tem sabedoria, ela não tem nada para dizer de equilibrado. Não, mas a palavra diz que homossexualismo é abominação ao Senhor. Eu sei. Só que a palavra que diz que homossexualismo é abominação ao Senhor, também diz que deveríamos apedrejar os homossexuais. Então, quando você diz é abominação, e ninguém vai discordar disso, mas não vamos mesmo, é abominação. Mas você vê que existe uma situação que Deus não... Você acha que o mesmo Deus que disse que é abominação e manda apedrejar, hoje, o que Deus diria? Que não é mais abominação? Não, ele continua dizendo que é abominação. Mas você acredita que o teu Deus autoriza hoje a apedrejar um homossexual? Por quê? Sabe por quê? Como é que você pode pegar a mesma palavra e desmembrar? Porque o Espírito te deu uma sabedoria que dentro do teu espírito você consegue discernir os projetos e as dispensações de Deus. Senão nós teríamos que sair apedrejando homossexuais. Mas não, nós dizemos que é uma abominação. E ponto final. Porque a Bíblia diz. Mas se alguém disser, não, mas a mesma passagem bíblica que diz que é abominação, diz para apedrejar. Então, se você diz que é abominação, você tem que também apedrejar. Não, mas devido ao convívio com a palavra, o Espírito nos fez discernir os tempos e as estações, e assim como nós guardamos os 10 mandamentos e excluímos o sábado, amém, irmão? Por que você guarda os 10 mandamentos e exclui o sábado? Como é que são eles? Adventistas do 7º dia dizem isso para nós muitas vezes. Ué, como é que vocês guardam os 10 mandamentos, mas excluem o sábado? Porque sobre nós paira a sabedoria dada pelo Espírito que vem sobre a palavra, que ele nos dá o discernimento, que devemos guardar os 10 mandamentos, mas não devemos guardar o sábado. Entende, irmão? Então, o testemunho do Senhor é fiel, né? Testemunho significa a palavra, tá, irmão? Testemunho significa a palavra. E dá sabedoria, mas dá sabedoria a quem? Aos simples. O que é simples? Simples, meu irmão, não é alguém que quer sustentar a sua ideologia ou a sua própria verdade. Simples é aquela pessoa que está disposta a ouvir e, se receber uma verdade acima dos seus conceitos, ela abre mão dos seus e fica com a outra. Eu já disse para várias pessoas, mesmo sabendo que ninguém jamais vai me apresentar uma verdade maior que o Evangelho, eu já disse para muita gente o seguinte: olha, irmão,
Eu era espírita e era católico. Quando eu conheci o Evangelho, eu me tornei evangélico. Se alguém me apresentar uma verdade maior que o Evangelho, eu abandono o Evangelho e fico com a verdade. Aí eu termino dizendo assim, eu só quero ver alguém me apresentar uma verdade maior que o Evangelho. Eu sou livre, eu sou simples. Se alguém me provar que eu estou errado, irmão, eu tenho prazer em voltar atrás e me arrepender. Prazer. Então, veja aqui o verso 8. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e alumia os olhos. Alumia os olhos, são retos e alegram o coração. Alegria vem pelo seu entendimento e conhecimento dessa palavra. Essa palavra, ela é âncora. Essa palavra, ela é bússola. Essa palavra é direção. Essa palavra é um conceito. Essa palavra é a voz de Deus dentro da tua alma. Quando tudo diz que não, aqui dentro ecoa. Não, é sim. Quando tudo diz já era, não, vai dar certo. Essa palavra, então, ela faz esse efeito aqui, ó. Ela alegra o teu coração. Não tem motivo para crente andar triste. Quando o crente está triste, cabisbaixo, irmão, está faltando nele o avivamento da palavra. Às vezes o camarada se acostuma tanto ou pensa que já sabe tudo, deixa a palavra de lado, sabe? Começa a se envolver com outras coisas, até outras coisas da própria igreja, muitas vezes. Como uma vez eu dizia para um rapaz, que ele dizia para mim, vocês já devem ter ouvido isso, pastor, eu estou envolvido com isso, a igreja está com várias atividades e tal, estamos fazendo trabalho na praça não sei aonde, estamos abrindo a igreja praticamente todo dia, encontro com jovem, encontro com não sei o que e tal. Eu escrevi para ele no e-mail só o seguinte, é um rapaz muito conhecido, vinha aqui sempre, eu escrevi o seguinte só para ele, toma cuidado para que as atividades da igreja não te afastem de Deus. Não sei se ele ouviu ou deixou de ouvir, mas hoje é um desviado. Assumiu, ungiram ele a pastor, ele começou a fazer um monte de trabalho, um monte de atividade e achou que estava tudo na boa. Eu falei para ele, toma cuidado para que as atividades da igreja não te afastem de Deus. Tem gente que começa a se envolver com tantas coisas, igreja para cá, um exemplo, né? Igreja para cá, trabalho para lá, e vai esquecendo da sua própria alma. Sua própria alma vai esvaziando, e daqui a pouco o camarada está fazendo a obra na força do braço, na carne, falando dos seus próprios conceitos, até que chega uma hora que ele não resiste mais e vai por água abaixo. Tem que ter contato, tem que ter a tua intimidade. Tá, irmão? Eu não venho só para cá e prego, não venho para cá e seminário. Não é só isso não, irmão. Eu tenho o meu canto com Deus, tenho a minha meditação na palavra. Se eu perder isso, aqui não vai existir mais nada. Eu estava ouvindo o culto de ontem, ainda há pouco, fiquei impressionado. Já saí desse púlpito impressionado. Eu já conversava com alguns irmãos, a unção que eu estava aqui, teve um momento que eu falei assim, unção não sei o que, explosiva, eu usei essa expressão inclusive, irmão, é porque eu estava achando que eu ia explodir, era um sentimento de que eu ia explodir, mas isso não acontece porque eu subo no púlpito, irmão, isso acontece porque eu entro no meu quarto, fecho a porta e falo com Deus, isso acontece porque eu leio a palavra, eu não deixo escapar os conceitos bíblicos da minha memória. Se eu fizer isso, não existe mais púlpito. Aliás, pode até continuar existindo esse púlpito aqui, como um móvelzinho, bem bonitinho, organizado aqui. Diga-se de passagem, custou bem caro. Então, verso 10. Verso 9. O temor do Senhor é limpo e permanece eternamente, os juízos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente. Mais desejáveis são do que o ouro, sim, do que muito ouro fino, e mais doces do que o mel e o licor dos favos. Também por eles é admoestado o teu servo, e em os guardar a grande recompensa. Em os guardar a grande recompensa. Tem muita gente buscando muita coisa.
correndo atrás de muita coisa. Eu te digo, meu irmão, quem guarda os preceitos do Senhor, quem valoriza a lei de Deus, não tem que correr atrás de bênção nenhuma. A bênção corre atrás desse desesperadamente até o encontrar. É assim, irmão, acredita. Eu nunca pedi a Deus uma casa, eu tenho casa. Nunca pedi a Deus carro, eu tenho carro. É assim que funciona. Mas eu me apaixonei pela palavra. Eu entendi que aqui está o projeto de Deus para a vida de todo ser humano. Eu entendi isso, eu mergulhei nisso. Como eu não estava errado, hoje nós temos a graça de Deus sobre as nossas vidas. E acredite, irmão, Deus opera além do que pedimos ou pensamos. Então, guardar, aqui diz que a grande recompensa. Muita gente quer ser galardoada por Deus e pensa que a oração é suficiente. A oração não é o suficiente. A oração fundamentada em uma vida da Escritura, esta é suficiente. Tem gente que, eu oro tanto, pastor, eu não vejo resposta. É mesmo. Nós temos um site lá com mais de 1000 mensagens. Ouve as 1000 mensagens, depois vai orar de novo. Guarda a palavra. Se não guardar a palavra, irmão, é tempo perdido a sua oração. Quando alguém não vê resposta, tem que orar, sabe como? Deus me dá a direção. Eu preciso da direção aonde eu passe a ver as tuas respostas. E essa era a minha oração. Deus me dá a direção para que eu possa ver a manifestação do Senhor. Aí Deus começou a me impelir cada vez mais profundo. Eu sempre gostei muito de ler a Bíblia, mas aí Deus começou a me levar a ler outros livros, de pessoas que escreveram livros, e aí daqui a pouco foi o tempo passando, e os profetas diziam, homem, come Bíblia. E eu dizia, Deus, eu quero ver a tua manifestação, eu não quero ficar só em palavras persuasivas de sabedoria humana, eu quero realmente ver autoridade sobre os demônios, eu quero ver o teu poder curando, libertando os cativos, eu quero ver a tua palavra eficaz, o teu nome glorificado. E Deus me conduziu simplesmente ao entendimento da sua palavra. Dali eu pude ver tudo. Hoje sou um homem que posso contar para você experiências de arrebatamento, experiências de sair do corpo, posso contar para você experiências de expulsar demônio, experiências de curar enfermo, mas tudo isso veio à existência porque eu me apaixonei pela Bíblia. Não só pelas histórias bíblicas maravilhosas e deixei as histórias no passado, não. Eu trouxe essas histórias para a minha vida, né? Esses ensinamentos. Bom, Isaías diz que eu derramarei água sobre o sedento. Então, meu irmão, você tem que desejar, tem que sentir sede, né? Se você vá ao Salmo 119. Se você não sentir sede, as coisas não vão acontecer, não, irmão. Antes, porém, de irmos ao Salmo 119, irmão, nós temos na internet várias mensagens. É que eu não tinha noção em que o ministério iria se transformar. Então eu não fiz a separação das mensagens. Nós temos várias mensagens na internet que falam sobre cura. Temos mensagens que falam sobre maldições e as quebras das maldições. Temos mensagens que falam sobre libertação, questões com demônios. Temos mensagens que falam de traumas. Tudo isso são palavras que Deus nos deu, mensagens que Deus nos deu. Por isso são a palavra de Deus, de forma diferente. E eu tenho depoimento de pessoas que me mandaram e-mails, tantos. Pastor, eu estava ouvindo aquela mensagem assim, 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 e eu fui liberto. Uma das mensagens que mais eu recebi notificações foi
aquela que fala do Egito. Deus é vingador. Irmão, quanta gente, pastor, eu estava ouvindo aquela mensagem, eu senti um negócio sair da minha cabeça. Eu tinha um problema de trauma, eu tinha um problema de enfermidade, eu tinha não sei o quê, pastor, eu fui curado, eu fui liberto. Gente, irmão, que eu não lembro mais o nome do e-mail, não era gente daqui, gente distante, gente de longe. Então, Deus deu a palavra e a palavra saiu vagando sobre a terra. E aqueles que atentaram, cruzaram no caminho da palavra, foram recebendo a bênção. Tivemos aqui, né, um testemunho da nossa irmã Suelene, no aniversário da igreja, que também achei fantástico, gravamos, está no CD, no DVD, em que ela diz que estava ouvindo um culto, e a gente ali louvando a música a um bálsamo em Gileade, a milagre em Gileade, a cura, a libertação em Gileade, uma coisa, aquele é um texto bíblico, aquela música é um texto bíblico, fiel ali àquela passagem bíblica. Ela conta que, ouvindo aquilo, sentiu algo sair dela. A palavra penetrou, aonde a luz se manifesta, as trevas saem. Irmão, tu quer andar na luz? Quer ter no teu organismo, no teu ser, na tua alma, no teu espírito, nenhum pingo de trevas? Quer que os teus passos pisem sempre em luz, brilhante e resplandecente? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Irmão, a vitória do Evangelho, ela é muito mais fácil do que muita gente pensa. Eu vou te dizer uma coisa, tem um monte de palhaço subindo o monte. Tem um monte de palhaço fazendo jejum. Palhaço mesmo, não é gente equivocada não. Depois de já terem lido os nossos estudos e ouviram as nossas mensagens, se continuam fazendo isso, são palhaços. Inocente é quem ainda não ouviu a verdade. Mas quem já ouviu, é palhaço, irmão. Subindo o monte, fazendo vigília no monte. Gente que está armando cabana no monte. Que Deus me mandou ficar 30 dias no monte para me santificar. É mesmo, santão? Santão, cabra. 30 dias no monte para se santificar. A santificação, meu irmão, não vem por um lugar. A santificação vem por uma concepção da mente. Você decide que caminho você vai andar. Você vai andar no caminho santo ou no profano. Santificação é isso, né? Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Como que alguém se santifica? Pela verdade, pela palavra. Então, meu irmão, nós temos mensagens que falam de sentimentos, cura de trauma, libertação. Nós temos mensagens que falam de libertações poderosas, tipo, irmão, o que tu busca na igreja? Um bem-estar? Então tu está igualzinho ímpio. Tu busca na igreja um bem material? Então tu está igualzinho ímpio. Tu busca na igreja riqueza? Tu está igualzinho ímpio. Então eu pergunto, qual a diferença do crente para o ímpio? Nenhuma. Todos buscam a mesma coisa. Uma mensagem dessa liberta, meu irmão. É como que se arrancasse a tua alma e botasse outra. Tu não pode estar aqui dentro, acreditando que está debaixo das asas de Jeová, com o mesmo pensamento de quem está lá fora. Aí Davi escreve, como purificará o jovem o seu caminho? Aí ele mesmo responde, observando segundo a tua palavra. Então, irmão, a palavra é tremenda. E as pregações, os livros escritos, olha, Deus me levou no começo da minha caminhada a ler muitos livros. Tinha muita gente boa com coração sincero escrevendo livro. Hoje, infelizmente, eu posso te dizer que tudo não passa de um marketing e tudo não passa de lixo. Lixo. Teólogos evangélicos escrevendo livros que não passa de lixo. Verdadeiro lixo. Mas houve um tempo que isso não foi assim, porque houve um tempo que existiram livros que foram escritos antes da apostasia. Mas tudo que foi escrito, meu irmão, nos últimos 20 anos para cá, na visão antiga, já era. É tudo lixo. Tudo não passa de uma forma de tentar arrecadar dinheiro,
explorando a igreja, né? As pessoas estão vendendo aí livro por R$30. Livrinhos de 30 páginas, R$30. Vai ver o custo disso, meu. É lá embaixo. Ou seja, é um verdadeiro absurdo o que estão fazendo por aí. Então, irmão, alguém às vezes manda e-mail para mim: pastor, estou com problemas, assim, assado, cozido, frito e etc. Eu digo assim: tem ouvido as mensagens lá no www.ogritodameianoite.webs.com? Tem ouvido? Ah, não, pastor, tenho ouvido pouco. Pois é, enquanto você ouve pouco, seus problemas serão muitos. Está desprezando o que Deus deu? Está desprezando a palavra? E quer vitória? Então vai para o terreiro de macumba, faz pacto com o diabo. Lá não precisa olhar para a palavra nenhuma. Acende vela na pedreira e pronto, vai lá. Vai para os cemitérios, faz um despacho em cima da catatumba e pronto, deixa o diabo abençoar. Agora, quer vitória com Deus? Irmão, tem que pagar preço. Senão ficaria injusto. Jesus pagou um preço tremendo para nos trazer a palavra. E agora eu desprezo ela e vou ser vitorioso. Tem gente que pensa que conhece Bíblia. E é por isso que eu incentivei os irmãos a distribuírem aquele estudo sobre José. Principalmente para o pessoal das igrejas lá fora. Para que eles vejam que eles não conhecem Bíblia nenhuma. Para que eles entendam que nós estamos anos-luz na frente deles. É por isso que é para distribuir esses estudos. E outra coisa, tem mensagens que te ensinam a se libertar das possessões. Ou seja, se Deus pôs recursos na tua mão, pergunta para Deus: Deus, o que eu faço com esses recursos? E o que Deus te dirigiu, o que Deus te orientar, faz, meu irmão, porque quem investe no reino de Deus tem galardão assegurado. Então, meu irmão, na palavra tem aquilo que você quer. Muita gente: pastor, ora por mim que eu estou atravessando por uma enfermidade. Irmã, como é que vai a palavra na tua vida? Pastor, é tanta luta que não tenho tempo nem para ler a Bíblia. Irmão, então tu vai continuar capengando, enfermo. É a palavra que cura, é a palavra que é bálsamo, é a palavra que dá força, é a palavra que traz o Espírito Santo para mim. Ninguém tem o Espírito Santo enquanto não receber a palavra. Não entra o Espírito Santo para depois entrar a palavra. Primeiro entra a palavra, depois entra o Espírito Santo. Então, se a pessoa não mergulha nisso, não atenta para essa realidade, vai continuar enferma, vai continuar na batalha. Irmão, não veio na igreja por quê? Não, pastor, estou numa guerra aí, não posso faltar um dia, porque o meu trabalho, isso, aquilo, então se eu faltar, eu perco isso, perco aquilo e tal, não deu para vir no culto. Mas só que quando eu estava pregando no culto, eu vi o camarada sentado dentro da igreja. Aí o Espírito Santo diz assim: é porque eu planejei para ele estar aqui. Mas ele está tão fechado no mundão dele, que ele não está valorizando a palavra. E aí, resultado, não esteve. Aí aquela unção, e às vezes é de propósito, aquela palavra que o Espírito Santo me deu, eu falei, seria o bálsamo que ia atingir o espírito do camarada, a alma. Era a flecha que ia se cravar na vida dele, para ele ter a vitória. Mas ele não valorizou a palavra. Então, meu irmão, esses dias tinha alguns mandando umas coisas: pastor, estou com depressão. É mesmo? E a palavra, tem ouvido? Não. Então vai morrer com a depressão, meu irmão. Quer carinho? Vai procurar outra igreja. Aqui a gente não trabalha com carinho. A gente trabalha com carinho depois de trabalhar com a verdade. Não adianta ficar acariciando ninguém e deixar essa pessoa sofrer a vida toda. Tem que dar um soco espiritual logo para a pessoa acordar, senão não adianta. Pastor, ora por mim para eu me livrar dessa depressão. Não, não vou orar não. Busca você. Você acredita em alguma coisa? Acredita em Deus? Então vai se trancar no teu quarto e sai de lá curada.
Acredita no efeito da palavra? Então vai tomar o remédio, vai buscar a palavra, vai beber a água. Agora querem tudo de mão beijada? O reino de Deus não é para fraco não, meu irmão. Não é mesmo. Fraco não faz o que nós fizemos ontem no centro da cidade. Fraco não faz aquilo não. Fraco não veste essas camisas não, meu irmão, por favor. O sargento da PM olhou, vinha uns 3 ou 4 irmãos, no corredor lá distante, ele falou assim, aqueles lá são da sua igreja, pastor? Que é um sargento evangélico também. Aqueles lá são da sua igreja, pastor? Eu olhei e falei assim, para usar aquela camisa só se for da minha igreja, ninguém mais usa. Ninguém mais usa essas camisas, meu irmão. Então o evangelho não é para fraco. Essa frase foi revelada por Jesus Cristo. Foi revelada por Ele. E só os fortes conseguem sustentar nos ombros essa revelação.